Aleluia. Laís, a minha esposa. Para quem não conhece, é minha esposa. Amém? Sejam abençoados aí. Aleluia. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Deus é bom. Você pode glorificar o nome do Senhor aí? O Senhor é bom em todo tempo. Deus é bom. Aleluia. Obrigada, Senhor. Graças te damos, Pai, pela sua bondade. Muito obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem feito entre as nações. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, que estamos aqui para receber mais do Senhor, para conhecer mais do Senhor, Pai. Como eu sou grata, Pai, em fazer parte desse corpo, Pai. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de pregar o Evangelho, de levar essa mensagem, Pai, a todos aqueles que precisam, Pai. Como sou grata, Senhor. Como sou grata, Pai, de estar, Pai, reunido, Pai, com o teu povo, para celebrarmos a sua palavra, para exaltarmos, Pai, a sua presença. Pai, como você é lindo, Senhor. Como você é tão digno de nossa aceitação. Como você é digno, Pai, de nós levantarmos mãos santas, sem ira e sem contendas, nos apresentando ao Senhor com o nosso culto racional. Senhor, é para isso que nós nascemos, foi para isso que existimos e é para isso que nos movemos, Pai, para exaltar e exalar o seu bom perfume nessa terra, Pai. Eu sei, Pai, que aqui há um povo fiel, há um povo, Pai, que exala o seu perfume, há um povo, Pai, que deseja a manifestação do Espírito, há um povo que anseia, Pai, para os prodígios e milagres acontecerem, Pai, e sinais nos acompanharem. Aqui a este povo, Senhor. Por isso eu clamo para que essa palavra entre aos nossos corações, transforme as nossas vidas como tem transformado e nos coloque cada vez mais em movimento, Senhor. Eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Pai, onde está 1, 2, 3 reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. E o Senhor está presente neste lugar, Senhor. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela sua presença. Você pode agradecer pela presença do Senhor que está aqui? Obrigada, Senhor, pela sua presença. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, graça e paz, igreja, que oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sei que eu sou jovem mesmo. Então, nós estamos aqui, Fra fala que eu sou velha, ó. Vou pegar você, Fra. Mas eu sei que nós estamos no mês de jovens e a palavra diz que jovens, vocês são fortes e vocês podem fazer muito, muito, muito para o Senhor, amém? E eu creio também naquilo que o Senhor tem confiado aos nossos corações para esse tempo, né? Eu sou muito grata, como eu falei, orando por esse corpo, por essa igreja, pelo nosso pastor, pela Sá, pelo Guga, né? Por essa oportunidade e por estarmos inseridos aqui. Eu sou muito grata mesmo ao Senhor, porque Ele tem me alcançado, me acrescentado, me dado graça, me ensinado, tudo através do corpo. O Senhor tem me mostrado através do corpo quantas coisas eu sou possível, que eu posso fazer, aquilo que eu posso acrescentar, aquilo que eu posso manifestar da parte do Senhor, através do corpo. Aleluia! Eu tenho poder para desfazer as obras do diabo. Através do corpo eu tenho uma unção que despedaça jugo. O corpo unido, irmãos, o corpo unido tem toda uma unção coletiva que pode desbravar situações das nossas vidas. E o tema de hoje é a unção que vence o mundo. Aleluia! Não tem como falar de unção sem ser movido por ela. Porque a unção, ela está presente, a unção, ela está se movendo no nosso meio. O Espírito de Deus está sobre nós, está dentro de nós, para se mover, para se manifestar. Ele quer ser apresentado na sua vida. Ele quer se fazer presente todos os dias. Nós cantamos isso, a graça e poder todos os dias para as nossas vidas. Não cantamos? Nós cantamos, nós expressamos com cânticos isso. Mas de fato há todos os dias a graça e poder para a sua vida. Aleluia! E a unção de Deus, ela nos preserva. A unção de Deus nos ativa.
nos coloca em movimento essa unção. A unção de Deus, ela despedaça julgos. Você não pode carregar julgos debaixo da unção, é impossível. Ela despedaça todo julgo. Mas para que você esteja disponível e livre de julgos, você tem que estar debaixo da unção. Você tem que se envolver com a unção de Cristo que está dentro de você. A unção, ela nos promove e opera milagres nas nossas vidas. Aleluia! Terça-feira, a Sazinha falou, quem está precisando de milagre aqui, levanta a mão. Quem precisa de milagre? Não tem como, todos os dias nós precisamos de milagres. Mas todos os dias milagres estão acontecendo nas nossas vidas por causa da unção sobre nós. A unção de Deus opera milagres nas nossas vidas. A unção nos ensina todas as coisas. Se você tem falta de sabedoria, se você não compreende as Escrituras, você precisa se envolver com o Espírito Santo de Deus, para que a unção te ensine todas as coisas. E Ele vai te ensinar. Ele é o melhor professor. Aleluia! A unção nos capacita. Você pode ter a capacidade desenvolvida por conta da unção de Deus. Talvez você não tenha uma habilidade como tocar, como cantar, como mexer nos instrumentos, como mexer na mídia, algo do tipo. Mas a unção de Deus pode te capacitar para isso. Se você se desejar, se empenhar, se dedicar, se colocar debaixo disso, você vai conseguir desenvolver. E a unção vai te assistir e te aperfeiçoar. Porque a unção faz isso conosco. A unção é o poder de Deus operando dentro de mim e de você. É um poder que opera, o dunamis. A gente aprendeu isso aqui na quinta-feira. E você está perdendo ensinos preciosos sobre o dunamis, o poder de Deus, que pode destravar a sua vida de uma vez por todas. A unção de Deus promove força. E essa força que opera dentro de nós é uma força de uma outra pessoa que opera em nós. Então, às vezes, você quer colocar força em algo, sendo que a unção é a própria força de Deus, dessa outra pessoa operando em nós. Você coloca a sua força e Deus não quer que você coloque sua força. Ele quer que você use a força do Espírito Santo que está dentro de você, a pessoa do Espírito Santo que se move dentro de você, para te fazer operar e fazer maravilhas. Aleluia! Então essa unção é uma força de uma outra pessoa operando dentro de você. É muito mais fácil fazer com a pessoa do Espírito Santo. É muito mais fácil você envolver o Espírito Santo em tudo que você faz. Fica mais leve, mais produtivo, mais intuitivo, fica mais forte. Você fica até mais animado para fazer. Porque a unção está dentro de você, irmãos. Eu não seria tão capaz de fazer algo aqui, ou estar aqui, se não fosse a unção de Deus. Eu tenho consciência, hoje eu vim com uma total dependência dele. Porque eu dependo da unção. Não tem como eu estudar. Programar. Ler, saber a Bíblia do começo ao fim. Se eu não me experimentar do que ele é para mim. Não adianta ter só conhecimento. Você precisa ter poder e unção operando. Você precisa ter experiências com o Espírito Santo. E às vezes ele está te dando pequenos comandos simples, e você não está obedecendo. Pessoas às vezes precisam de um abraço seu. Você vai lá dar esse abraço. Aí quem vai te assistir? A unção vai te assistir. Porque você assistiu alguém compelido por aquilo que o Espírito Santo te guiou. E aí quando você é assistido, quando você assiste a pessoa, o Espírito Santo vai te assistir. Ele vai te conduzir a níveis maiores. E ele vai fazer aquilo que você precisava. Olha que maravilha. Por que guardar só para você? Para que guardar tudo dentro de você? Se você pode compartilhar a unção que está dentro de você para outros.
Tudo começa conosco, tudo começa em mim, tudo opera em mim. Ah, Laís, é com você, é com você. É comigo que começa. Aleluia. Começa com você, meu amado. Vários milagres Deus quer liberar sobre a sua vida, mas se proponha a liberar milagres para a vida do outro, para o Senhor liberar o milagre que você precisa através da unção. Ele quer se mover e Ele se move, amém? A unção do Senhor é a nossa alegria. É o óleo de alegria, como diz Isaías. Você foi ungido com óleo de alegria. O diabo vai te afrontar. Ele vai querer você cabisbaixo. Ele vai fazer você vai fazer você chorar. Mas você precisa se mover no óleo de alegria. E aí a alegria vem. Aleluia! Porque a alegria do Senhor está disponível através da unção. Não é pela sua força. Lembre, é a outra pessoa que habita em você que opera a alegria. Você só precisa permitir, ser convencido disso. Amém? Aleluia. Vamos para o João, Evangelho de João, capítulo 16. Oh, glória, aleluia. Eita Deus. João, capítulo 16, do 8 ao 11. Para não ficar nas minhas palavras. Do 8. Aleluia. Isso. Quando ele vier, convencerá. Diga comigo, convencerá. O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando ele vier, quem? O Espírito Santo. Então, aqui, uma passagem onde Jesus está propondo, falando para os discípulos, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é você e nem eu, é o Espírito Santo de Deus. Que maravilha, muito obrigada a Deus. Porque eu não preciso convencer ninguém, mas o Espírito Santo, através da minha vida, vai convencer. Ele vai se mover, ele vai convencer. E aí ele continua, do pecado porque não creem em mim. Então o Espírito Santo, ele tem o poder de convencer e convencer a pessoa do pecado que ela pode estar cometendo, atuando, porque aqueles que não creem no Senhor, por conta da palavra ministrada ou revelada, podem passar a crer e reconhecer em si, através do espelho da palavra, o que eles estão cometendo. Então não sou eu e você que convence. Não adianta você colocar força para convencer pessoas. Não adianta você condenar até pessoas por conta do pecado. Não, o Espírito Santo convence. Às vezes você só precisa apresentar as Escrituras. E muitas delas, às vezes, nem é a Escritura tem que estar em você. Como mensagem, como uma carta viva. As suas ações refletindo a palavra de Deus, convencendo também por meio da palavra. Porque o Espírito Santo convence sobre o pecado, para aqueles que não creem. Então, continua no 10. E da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Então, o Espírito Santo convence sobre a justiça, porque foi aí que Jesus morreu, e nós conhecemos sobre isso. Jesus morreu, ressuscitou para perdão dos nossos pecados. Ele se colocou no nosso lugar, nos tirando de uma condenação e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. E aí no 11 ele fala também, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. A gente lidar muito com adolescentes na fundação, que tem muitas questões em relação a isso, religiosidade é muito grande, e a gente tem que tentar confrontando em relação a isso. Porque a condenação já é muito grande para eles, porque eles estão condenados pela justiça e pela lei. Mas a gente, para levar a justiça de Deus, convencê-los disso, só pode ser o Espírito Santo para fazer isso. Porque só eles tendo uma revelação do juízo de Deus, do convencimento do que a palavra é para a vida deles, que eles são perdoados, e eles receberem desse perdão, que a vida deles vai ser transformada. Por mais esforços que a gente ponha lá, possa fazer, possa falar, tentar inserir isso na cabeça deles, mesmo sem
tentando agir por nós mesmos, nós não conseguiríamos. Mas eu creio que a pregação do Evangelho que tem feito lá, e nós temos ouvido as mudanças e as transformações, tanto do ambiente e do lugar, por conta que o ensino da palavra está chegando, o entendimento está chegando, o Espírito Santo está lá. E a gente sempre vai lá, faz uma ação, e o Espírito Santo continua lá, convencendo com a palavra que foi ministrada. A gente teve um testemunho nesse último evento que realizamos, onde uma funcionária falou que depois do evento, toda a ação que a gente fez, realizou lá dentro da fundação, e a manifestação do Espírito foi maravilhosa. E aí, depois que acabou, os meninos, eles não podem estar anotando tudo, eles nem andam com caneta com a gente lá. Mas eles ficam atônitos àquilo que está sendo a mensagem que está sendo falada. E eles pegam 1, 2, 3, cada um pega um versículo. E quando a gente foi ver, cada um foi falando os versículos que tinham sido citados. Eles pegaram mesmo a mensagem. E ela falou assim, depois que vocês saem daqui, eles ficam lá dentro, remoendo o que vocês falaram. Eles ficam falando um para o outro, lembrando, foi esse texto, foi aquele texto, abre a Bíblia, abre aqui. É eu ou o Espírito Santo que está lá? Só pode ser o Espírito Santo de Deus. E é o nosso papel, a gente leva o Evangelho. Nós apresentamos as boas novas, e as boas novas com o Espírito Santo vai convencendo eles sobre o pecado, a justiça e o juízo. E o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Mas não tem como entender a unção de Deus se a gente não entender quem é o próprio Espírito Santo, a própria unção. Então, abra lá em João, capítulo 14. João 14. E o Consolador é aquele que foi enviado. Então, o Consolador, ele foi enviado, 14 no verso 15, tá? 14, verso 15 ao 17. O Consolador foi aquele que foi enviado para cumprir em nós o ministério de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele foi enviado para cumprir em nós, em mim e você, o ministério de Jesus Cristo. E João 14, 15 diz, se me amais, se me amais, guardeis os meus mandamentos. Vai no 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele não vai estar algumas horas com você quando você vem ao culto. Ele não vai estar só esses momentos de culto. Ele vai estar sempre com você. Obrigada, Jesus. Porque você está sempre comigo. E a fim de que esteja sempre com vocês. Então, próximo, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E isso já se cumpriu, porque ele estava conosco, está conosco e ele habita em nós. Ele habita dentro de nós. E essa frase que eu gosto muito, vós o conheceis. Você precisa declarar isso na sua vida. E precisa buscar conhecer o Espírito Santo. Eu digo todos os dias, eu conheço você, Espírito Santo. Eu reconheço a sua voz. Eu reconheço a sua presença. Eu conheço o Espírito Santo de Deus. A pessoa do Espírito Santo tem que ser real para você. Porque ela é real. E se ele está com você sempre, você ignora a presença dele sempre quando você não dá atenção a ele. Então, dê atenção ao Espírito Santo. Ele para você em alguns momentos. Ele fala com você todos os dias. Amém? Aleluia. Então, ele fala, ele habita em nós. Volta no verso 16. No verso 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Essa palavra Consolador, Paracletos, né, em relação ao entendimento, né, grego dessa palavra Consolador, tem muitas definições. E eu gostei muito de uma que o Wilton falou. Peguei o esboço dele, pastor. Eu gostei muito. Mas é verdade, se a gente não entender tudo o que é, porque a palavra em si, a gente vê aqui Consolador. Consolador é uma palavra maravilhosa, ele já nos consola.
Como eu precisei do consolo dele essa semana. Foi tão bom receber o consolo dele. E a gente recebe do consolo o bálsamo do Espírito Santo sobre nós. E vem aquela paz, a aflição, o choro vai embora. Você descansa nesse consolo. Como é precioso o consolo. Mas além do consolo, também tem outros significados, que é chamado e convocado para estar especialmente do seu lado. O Espírito Santo, a unção de Deus foi convocada para estar especialmente do seu lado. É aquele que pleiteia a sua causa diante de um juiz. Aleluia! Quantas necessidades nós temos, que nós precisamos que alguém faça algo e não tem pessoas para fazer, mas tem o Espírito Santo que pode pleitear a sua causa e resolver. E ele é aquele que pleiteia a nossa causa, aleluia, o nosso intercessor. O conselheiro de defesa, ele é o nosso conselheiro de defesa, assistente legal, um advogado. Aleluia, você tem alguém para intermediar suas causas, você tem alguém para resolver as suas causas, você tem alguém para te assistir nas situações impossíveis, você tem alguém todos os dias disponível para se mover através da sua vida. Só uma palavra que você lançar, ele pega essa palavra e muda a sua vida. Aleluia! Aleluia! O sentido mais amplo do ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro. Aleluia! Aquele que está pronto de prestar socorro, aquilo que você precisa. Ele é o seu socorro. Aleluia! O Espírito Santo é o nosso ajudador. E ele sempre vai estar conosco. O Espírito Santo é realmente o fogo que mantém a igreja e nós, como membros individuais fortalecidos. E a chama desse fogo nos mantém na glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu vi uma frase que diz assim: os homens deveriam buscar de todo o coração ser cheios de Deus, sem ser cheio do Espírito, é impossível um cristão ou uma igreja conseguir viver ou trabalhar com Deus como Deus deseja. Então, se um homem deve buscar de todo o coração ser cheio do Espírito Santo, os cultos não podem ser os mesmos. Eu não venho para um culto achando que vai ser mais um culto, mais uma vez que eu vou congregar, mais uma vez que eu vou cumprir escala, mais um dia que eu estou indo para a igreja, oh glória a Deus, amém. Eu não venho assim, eu creio que todos os dias tem óleo fresco, todos os dias tem uma mensagem poderosa, todos os dias o Senhor tem algo para derramar, tem um milagre para se liberar sobre a minha vida, tem algo que Ele vai destravar na minha vida, tem algo que Ele vai operar, cura vai acontecer aqui, provisão está chegando desse lado. Tudo vai acontecer quando eu estou diante da presença do Senhor. E quando eu me reúno com os meus irmãos, isso aumenta. Porque a unção coletiva ainda é mais poderosa. Por isso que é tão importante congregar, meu irmão. Por isso que é importante congregar. Então nós precisamos do ajuste com o Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo para fazer e trabalhar como Deus deseja. Porque Deus deseja trabalhar muito na sua vida e através da sua vida, mas com o Espírito Santo dentro de você. Aleluia. Em Atos ele falou isso, ele mandou todos esperarem, porque se fosse o caso deles já começarem a fazer, após a ascensão de Jesus, eles já tinham operado os discípulos já tinham operado milagres com Jesus aqui na terra. Mas não, em Atos, quando ele sabia que ele ia, ele falou assim, não, antes de vocês irem ainda, fiquem lá. Até que vocês recebam do alto. Às vezes é necessário estar reunido, para que até que recebemos aquilo que vem do alto, as instruções, direções, a manifestação do Espírito te capacitando, habilitando para você fazer algo. Não basta criar consciência só do que é a palavra ou o Espírito Santo. Você precisa ter experiências com ele. É religiosidade você vir para a igreja, você
cantar as músicas, você dar aleluia conscientemente, viver na sua razão, no seu racional, se você não tem experiências com o Espírito Santo. É religião, isso aí é religião. Religião não faz parte da minha vida, não faz parte da sua vida, não pode fazer parte da sua vida. Porque experiências com o Espírito Santo são inusitadas. Pode ser de qualquer forma, o Senhor pode te usar de qualquer jeito. Ele pode te prover de uma forma sobrenatural. Enquanto você acha que é pelo seu serviço, Deus te prova você em outras situações, de outras formas. Porque Ele quer se mostrar aquilo que Ele é poderoso na sua vida. E a unção de Deus faz isso. Aleluia! Então, dê atenção a essa fonte, a esse poder que está dentro de você. Dê essa atenção. Dê atenção à pessoa do Espírito Santo que fala com você. Deixe que Ele te ensine todas as coisas. Não fique preso em você mesmo. Pare de se prender em você, na sua capacidade, no que você acha que você é capaz só. Porque tem uma pessoa dentro de você querendo te capacitar a fazer mais, fazer e te provar que Ele pode fazer através de você. E você se prende em você. Aleluia! Ele quer nos colocar em movimento, igreja. Ele quer nos ver em operação. Ele está sempre... Ele está ao nosso redor, Ele está ao nosso meio, Ele está se movendo. Enquanto nós falamos, Ele está se movendo. Nós cantamos, nós dançamos, mas não abrimos olhos nossos espirituais para ver isso. Não pode ser um cântico comum. Tenta abrir os olhos espirituais para o Senhor, abre os meus olhos para me ver agora, você se movendo. Abre os olhos do meu espírito, eu quero ver você se movendo agora, Espírito Santo. O que você vai fazer agora com essa pessoa? O que o Senhor está provendo agora para aquela pessoa? Me leva até lá, posso ser um canal para isso. Me faça mover agora para me tocar a vida dessa pessoa. Eu quero ver com os olhos do Espírito. Ele está se movendo e Ele está se movendo no nosso meio. Eu tenho convicção disso. Aleluia! E Ele se move e opera. E está operando na sua vida. Cura está acontecendo. Situações que você acha que o médico ia resolver, o Espírito Santo pode estar aí resolvendo agora. Intervenção divina operando. Um milagre que um médico não conseguiria fazer, mas agora Ele está operando. Eu creio no nome de Jesus e eu libero, Pai. Em nome de Jesus, cura agora, se manifestando, operando, o Espírito Santo agora, agindo com poder, ligando o que precisa ser ligado, desligando o que precisa ser desligado, inflamações saindo agora. Eu declaro impossibilidades caindo por terra agora no nome de Jesus. A ligação do Espírito, a cura do Espírito manifesta de forma poderosa, porque Ele se faz presente em nosso meio. Ele se move e eu vejo. Ele se move e eu declaro cura, alívio chegando agora. Operação na sua mente. Mentes livres, mente sã curada. Livre agora no nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo, você se move em nosso meio. Eu declaro mentes livres, mentes curadas, saradas no nome de Jesus. O diabo não tem poder de tocar no seu pensamento. Eu declaro todo o pensamento cativo à obediência de Cristo agora. A sua mente plena, cheia da plenitude do Senhor, do conhecimento de Cristo. E Ele liberando todo pensamento negativo, saindo em nome de Jesus. O Espírito da fé, eu criei, por isso falei. Aleluia! Eu creio, Pai, pensamentos de paz e não de mal, dando o fim que deseja, Senhor. No nome de Jesus, o Espírito Santo se move em nosso meio. Ele está no nosso meio. Aleluia! Você não pode deixar que esse óleo fresco não seja derramado sobre a sua vida. Deixe o óleo fresco ser derramado. Abra lá no versículo 92 de Salmos, capítulo 92, no verso 10. Aleluia! Obrigado, Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Porém, tu exaltas o meu poder.
Aleluia, o poder de Deus sendo exaltado no nosso meio. Ele se movendo poderosamente. Eu não vou esperar a conferência, eu já estou experimentando, porque eu sei que vai vir mais. E eu quero estar pronta, porque vai vir em dobro. Eu quero em dobro, eu quero mais. E eu sei que vai vir mais. Ele está derramando sobre essa igreja. Oh, aleluia! Eu creio em confirmações. Eu creio na unção que opera na vida dos meus irmãos. Mas eu creio na unção que já opera na sua vida também. Aleluia. E Deus manifestando coisas agora. Para você confirmar na conferência. E ver que Deus não precisa de conferência para agir na sua vida, meu irmão. Não precisamos. Mas a unção está aqui fresca. Aleluia, sendo derramada sobre nós, o poder de Deus sendo exaltado sobre as nossas vidas. Aleluia, porém tu exaltas o meu poder como o de um boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Oh, aleluia! Óleo fresco sendo derramado sobre a sua cabeça. Sobre a minha vida, sobre a sua vida. Tem óleo fresco para hoje. Não é mais um culto comum. Não é um culto qualquer. Não é só mais um culto. Não, é óleo fresco. Oh, aleluia, um bálsamo, refrigério. Ah, Senhor, tem uma força divina operando no nosso meio. Tem uma força divina operando em nosso meio. Tem uma força divina operando no nosso meio. Tem uma força divina operando no nosso meio. Milagres acontecendo, prodígios e maravilhas, Senhor. Oh, Pai, aquilo que nós não podíamos alcançar sendo alcançado. Aquilo que você não podia fazer com a sua força. O Espírito Santo fazendo por você. A sua incapacidade. Deus mostrando você pelo Espírito que você é capaz. Que você pode tocar, você pode fazer. Ele quer te habilitar a fazer coisas maiores. Aleluia! Aleluia! Demonstre isso, meu irmão. Demonstre a sua alegria. Não dependa de alguém. Não dependa de música. Não dependa do ministro. Depende de você querer e crer e receber. Crie, por isso falei, aleluia, eu recebo, Senhor, eu recebo, aleluia. Kenneth Reagan creu, ele creu contra a esperança num leito de uma enfermidade, onde tudo era impossível para ele, deformação no seu coração, e ele dizia com ele mesmo, se eu creio, recebo, eu creio, recebo, eu creio, recebo, eu creio, recebo, e ele foi crendo naquela palavra, até ser convencido. Você precisa ser convencido. Mas que convence o Espírito Santo, então peça a Ele. Ele vai te convencer você a crer naquilo que está sendo dito, no que as Escrituras diz. Precisamos ser convencidos. E quando ele entendeu que aquela palavra para ele, ele creu, recebeu. Ele se levantou poderosamente. A cura, a deformação do coração foi embora. E ele foi totalmente curado. Se tornou um dos maiores pregadores. Trouxe a mensagem do Rema. E o apóstolo Bandi obedeceu essa mensagem. Veio trazer no Brasil. E graças a Deus me alcançou e alcançou você. E pelas nossas obediências, outras pessoas vão receber dessa palavra. Precisamos nos mover com essa palavra. Precisamos ir com essa palavra. Precisamos andar com essa palavra. Precisamos reter essa palavra dentro do nosso coração. Meditar nela. Falar e andar com a palavra diz. Deixar que o Espírito Santo nos coloque em movimento. Ele é o nosso melhor ajudador, o nosso intercessor. Óleo fresco. Óleo fresco nas nossas vidas. Oh, aleluia. Abra lá em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, no verso 8. Aleluia. Um poder explosivo. Atos, capítulo 1, no verso 8 diz: mas recebereis
poder. Aleluia, receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia, Deus não quer que você seja testemunha só na sua casa. Ele pode te levar a Samaria, Ele pode te levar até os confins, mas Ele quer ser poderoso sobre você. Ele quer te mostrar poderoso sobre a sua vida. O mover do Espírito não para em nós. O mover do Espírito não pode parar em você. Aleluia. Não venha para a igreja para abastecer a sua semana. Porque você vem para a igreja no domingo, abastece para a semana, às vezes não congrega de semana, e acha que no outro domingo você vai abastecer. E não é assim que funciona. Você precisa estar transbordando para tocar outras pessoas e vir se encher mais e se encher mais. E quanto mais transbordante, mais tocar mais pessoas você vai tocar. Mais lugares você vai alcançar. Oh, aleluia, eu creio nesse poder. Eu creio nesse poder explosivo. Aleluia! Eu creio nesse poder, nós precisamos desse poder. E aí, lá em Lucas, para me terminar, eu vou chamar o grupo de louvor, pode subir. Lucas, no capítulo 4, aleluia, o Senhor está falando com você? Oh, aleluia, hoje é o dia, você pode sair hoje com aquilo que você precisava para o ano inteiro. Aquilo que você precisava para os próximos meses, para os próximos dias, aleluia, para os próximos anos. Hoje é o dia, um marco na minha vida, um marco na sua vida. Aleluia, é hoje. O dia que o Senhor preparou é hoje. Aleluia. Lucas, né? Lucas capítulo 4, no verso 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. 19. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Volta lá no 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. E nesse dia, Jesus fechou o livro e disse, está aqui, cumprido. Cumpriu aquilo que se havia dito no profeta Isaías. Está feito. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Agora nós estamos em Cristo, ungido. Nós estamos nele. A unção dele está sobre nós. Nós somos uma nova criatura, podemos operar milagres e podemos fazer aquilo que ele disse. Ide, pregai o evangelho, ide, pregai o evangelho. Aleluia! Ele disse, me enviou a proclamar libertação. Tem pessoas presas e você pode ler lá, proclamar libertação. Tem pessoas cegas e você pode ir lá, curar os cegos. Meu Deus, você não se anima com isso, mas eu estou animada. Porque eu vou, aleluia. Ele me chamou, ele me enviou, cumpriu em Jesus, ele já fechou. Está em Jesus e eu estou em Jesus. Você está em Jesus. Está feito. Experimenta disso, meu irmão. Você precisa experimentar disso. Aleluia! Pôr em liberdade os algemados, os oprimidos, meu Deus, aleluia, não, você não é mais oprimido, você é aquele que tira a opressão. Por que o diabo está dizendo que você é oprimido? Você não é mais oprimido, você é aquele que tira a opressão. Você tem poder para isso. Você tem poder para tirar a opressão. Aleluia. O Espírito Santo está dentro de você. Vai lá em Lucas. Tira Lucas não. Aleluia.
Aleluia. Restauração à visão cega, por a liberdade dos oprimidos. E o 19. Aleluia. E faz com ele. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Vamos operar milagres com o Espírito Santo. Vamos nos deixar a unção do Espírito Santo nos mover. Você é responsável pela unção que você carrega. Você é responsável por essa unção. Você é responsável em cativar pessoas pela unção. Você é responsável em conduzir essa unção para que as pessoas sejam atraídas. Você é responsável. Você precisa se mover nessa unção. Pessoas precisam ver você se movendo nessa unção. Porque o milagre que Deus vai fazer na sua vida vai atrair outras pessoas só pelo milagre. A unção que está dentro de você vai operar milagres. E as pessoas vão ver o milagre na sua vida. E vão ser atraídas. Deixa a unção de Deus te promover, meu irmão. Deixa a unção de Deus te colocar em movimento. Às vezes vai ser preciso se levantar. Às vezes vai ser preciso mexer os pés. Às vezes vai ser preciso você ter uma reação mesmo. Porque você coloca para fora aquilo que está dentro de você. Não é regra correr, não é regra você sair correndo, não é regra. Mas se você quer, se o Espírito Santo está falando algo para você, e isso pode te colocar você em movimento, corra! Corra, porque vai fazer parte. E aí ele te mostra, é para lá que eu estou te levando. Você está correndo aqui, mas eu estou te levando lá na outra nação. Você está correndo aqui, e eu estou te levando lá para outro estado. Você está correndo aqui, e eu estou te levando lá para outro país. Aleluia! Oh! Você está correndo aqui e eu estou te conduzindo para os milagres que você não podia tocar. Você está correndo aqui e eu estou curando pessoas que você achava que elas não podiam ser curadas. Ei, você está correndo aqui e pessoas que não foram convencidas, mas eu estou lá convencendo, porque você está aqui. A provisão que você precisa, às vezes uma carreira que você deixou de dar. Oh, você precisa obedecer ao Espírito. Deixe Ele provar. Prove dele. Se levante. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Nós queremos provar. Nós queremos provar. Provar mais da sua unção. Provar mais do teu Espírito. Provar mais do teu poder. Sabemos que há uma capacidade vinda do alto para isso. Provamos, Pai. E nós queremos provar mais. Em nome de Jesus, derrame sobre o teu povo da sua unção. Este óleo fresco, Pai, libere sobre nós. Eu creio em milagres, Pai, acontecendo, Pai. Onde nós não podíamos ir, o Senhor nos levando. Onde nós não podíamos tocar, o Senhor nos conduzindo. Provisão divina chegando, recursos chegando, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, por conta desse bálsamo, desse óleo, em nome